Eu saúdo todos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Nós estamos aqui desta feita para um esclarecimento. Eu até relutei para não fazer este pronunciamento, mas devido ao inconformismo com a mentira tomando proporção, a mentira não pode sobrepor a verdade, não pode prevalecer. Então eu gostaria de chamar a atenção de todos, filhos e filhas de Deus, cristãos e cristãs, que vocês prestassem muita atenção neste pronunciamento, que eu vou me expressar aqui como que eu fui para a cidade de Sorriso e lá permaneci basicamente por 5 anos e agora estou de volta à minha antiga morada aqui em Várzea Grande. Motivo que eu estive lá, motivo que eu retornei, né? E eu quero ler 2 escrituras aqui para iniciar. 2 Coríntios 13, verso 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a outra escritura é Hebreus 4, verso 13, né? E está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Muito bem, eu não sou muito bom de guardar datas, mas me recordo que no final de maio de 2021 para o início de junho de 2021, por aí, eu estava com 7 meses morando na cidade de Tangará da Serra, onde tem um campo ali, por mais de, eu creio que está beirando 15 anos já. E eu atendi aquela região, como atendo até hoje, mas quando eu mudei para lá em 2021, eu estava com 7 meses na cidade de Tangará da Serra, quando eu recebi um telefonema surpresa para mim, vamos dizer assim. Não esperava, não tive contato com esse pastor que tomava conta da cidade de de Sorriso, Mato Grosso. E surpreendentemente eu recebi um telefonema, como eu disse, final de maio para início de junho, por aí, de 2021, me convidando, fazendo um convite, uma pergunta se eu não queria ir para pastorear na cidade de Sorriso, norte de Mato Grosso. Eu fiquei surpreso porque eu disse, esse pastor, ele nunca esteve aqui comigo. Eu tinha um plano para desenvolver um trabalho ali, morando em Tangará, uma cidade polo, com umas 15, 16 cidades em torno, né, adjacente. Então eu tinha um plano, eu já tinha uns 2 irmãos em Barra do Bugra, 70 quilômetros. Eu já tinha mais um casal em Nova Olímpia, a 35 quilômetros de Tangará da Serra. Eu tinha mais 2 famílias em Alto Paraguai, acho que uns 100 e pouquinho, 90 a 100 quilômetros de Tangará. Então, meu plano era trabalhar na cidade de Tangará nos finais de semana e durante a semana atender os irmãos na região. Mas, surpreendentemente, eu fui questionado se eu queria ir para Sorriso.
Eu respondi para aquele pastor na época: ó, companheiro, vamos orar, né? Orar e observar os sinais. Se for a vontade de Deus, Ele vai abrir as portas para isso. E assim nós fizemos. E aquele pastor sempre me ligava e aí me chamou, eu comecei a fazer visita lá. Eu lembro que foi final de maio para junho, porque eu me mudei para Sorriso no dia 31 de agosto de 2021. Então, de junho, julho e agosto, foi esses 3 meses que eu estive lá, pelo menos uma vez por mês, pregando lá na igreja de Sorriso, conhecendo os irmãos me conhecendo. E aquele pastor dizia assim: você pode vir para Sorriso? E eu falava: eu só vou, pastor, depois de uma votação e uma aprovação pela maioria de votos, que é como ensina, as mensagens ensina, né? A mensagem do profeta William Branham, eu creio. E ele insistia: não, você pode vir. Chegou o ponto de dizer: você não confia na minha palavra? Você já é o pastor de Sorriso. E eu dizia: não, eu só vou com a aprovação da maioria dos irmãos. Porque assim ensina a mensagem, assim eu creio, eu tenho família, aí vai me desestruturar, é aluguel para me pagar, é mudança. Eu só vou com a aprovação da maioria. E ficou 3 meses. Depois eu quero expressar aqui, eu pude entender por que essa insistência para mim ir sem a devida votação. Tá, eu segurei nisto e disse que só ia com a aprovação da maioria. Aí eles se prontificaram a fazer lá uma reunião, uma votação. E me convidou. Depois eles alegaram, por último, que eu não tive presente. Eu disse assim: não é nem necessário eu estar presente, mas eu agi assim para deixar eles mais à vontade. Pode fazer a votação aí e depois vocês me comunicam direitinho e nós vamos ver, né, fazer a ata. E então eles realizaram a votação, por sinal, no salão dentro do santuário lá, né? E eu ouvi da boca do pastor lá que a votação foi 13 votos a favor, 0 voto contra a minha ida e 2 abstinências. Votaram os irmãos que moram em Sorriso e outros de Boa Esperança, região. Me disse assim: foram 13 votos a favor, 2 abstinências e nenhum contra. Então, eu tomei a decisão de ir, né, morar lá. E eu fui de mudança quando cheguei lá em 31 de agosto de 2021. Mas eu quero deixar claro que foi logo esse convite, foi logo que veio à tona, vamos dizer assim, uns acontecimentos na igreja de Goiânia, né, onde nós tínhamos uma frequência lá, o companheirismo nacional, que a gente fazia parte 3 vezes por ano, né? Então houve um acontecimento lá e eu decidi não fazer parte mais, porque eu não vi acerto de acordo da Bíblia, de acordo das mensagens. Eu não vi assim, um arrependimento, um voltar atrás, um tratamento, uma tratativa segundo as Escrituras.
e as mensagens do profeta. E eu disse para aquele pastor que eu não estava mais no companheirismo de Goiânia, ao qual ele estava vinculado, como está até hoje. E eu fui bem claro para ele, e 2 famílias em Sorriso me ligaram, perguntaram sobre a minha posição sobre o companheirismo nacional, as convenções em Goiânia. Eu disse, olha, sem haver um acerto claro, eu não faço mais parte. Então eu fui para Goiânia, para Sorriso. E sempre cobrando a ata da reunião. E ele me alegava que não tinha afinidade de trabalhar com computador, que ia esperar uns netos dele que morava lá com ele, que estudava. Meus netos vai e faz. E nunca que apresentava essa ata, né? Depois como eu falei assim, olha, eu fui por muitos anos em Cuiabá, primeiro secretário, eu tenho ata aqui no computador e eu posso mandar para o senhor aí um esqueleto para ser preenchido, né? Só um modelo de ata. E assim eu fiz e nada. E aí acontece que a gente foi lá entendendo uma coisa. É que o pessoal, a maioria, não queria ficar com companheiros de Goiânia. Eu entendi isso, ele não foi claro comigo. Mas não era bem assim. Aí, passado um ano, umas pessoas lá não queria aceitar nem a gente pegar um inário que vinha lá do sul, dizia que era espírito errado na igreja. Quando eles aceitam tudo as coisas que aconteceu, coloca debaixo do tapete e depois dizendo que um inário que vem lá do sul é espírito errado. Parece um espírito farisaico, né? Lembrei logo que Jesus disse, coa mosquito e engole camelo. Então aí foram uma família lá, 5 pessoas, decidiram não ficar mais comigo porque eles estavam ligados com o companheirismo de Goiânia e eu não estava. Como estão até hoje, o pastor também. Aí nós ficamos lá só com uma família. Fizemos muito trabalho evangelístico, mas só com uma família lá e 2 famílias Boa Esperança, depois, como atendo até hoje, Santiago do Norte. Mas acontece que o pastor começou me pedindo, me cobrando o templo de volta. E eu aprendi pelas mensagens que nós não temos uma hierarquia que é governo humano, doutrina nicolaítas, que é governo humano, é um homem sobre o outro, né? Então, eu segurei ali, embora eu não tendo contribuído para a construção do templo, eu disse, não, mas nós somos ensinados pela mensagem que coloca um homem numa cidade, é ele e a congregação. Nós somos ensinados que a congregação é soberana. A congregação é que põe o pastor e que tira o pastor. E não importa se ele tiver 2 ou 3, é 50 mais 1 contra o pastor. Quem congrega e quem vota, pode votar e ser votado, segundo as mensagens de William Branham, quem vota pode ser votado e tem direito de votar, é crentes, assíduo e dizimista, e membro do pastor local, não membro de outro. E então eu vi uma meninice, uma ingenuidade, porque saíram. Por que saíram e não ficaram então para ver se fazia outra votação e tinha maioria, ou então o ancião aconselhasse para não sair?
Hoje, no final eu disse assim, hoje eles podem ter 200, 300, até 1000, quantos seja lá, saiu, perdeu o direito de voto. E não é um membro de outro pastor que vai votar para me tirar. Quem me tira daqui, segundo as mensagens, os ensinamentos que temos, é os meus membros. Não importa quanto, se for a maioria, mais de 50%, me tira. Então eu segurei ali porque eu aprendi pelas mensagens, né? Nós temos mensagem para isso, né? Então, como eu estava falando, nós temos aqui várias mensagens que o profeta ensina, que colocando um homem, um pastor na cidade, a congregação dele é soberana para manter ele ali ou tirar. E como eu vinha falando aqui na sequência, a mensagem O Nome de Jesus, no parágrafo 186 ao 188, e também na ordenação de diácono, a ordenação de diácono, é parágrafo 1º, parte B, e o parágrafo 25, né? Agora, saem umas conversas aí distorcidas e a mentira não pode prevalecer sobre a verdade, né? Isso está na boca até de denominacionais aí, geral aí, dizendo que eu estava tomando a igreja, o templo, de Sorriso. Como eu fui convidado para estar lá e fui através da votação. Mas eu quero me expressar aqui que enquanto estava indo até bem com esse pastor lá, e teve uma vez, depois acho que uns 2 anos para 3 anos que eu estava lá, uns 3 anos mais ou menos que eu estava lá, ele prometeu de me entregar a escritura do templo, né, do terreno, embora tinha negado a ata, né? Mas aí ele disse que me entregar a escritura, e eu marquei com ele, por sinal, lá perto do templo. Ele veio da cidade de Sinop, e estava ele, a esposa e mais um jovem. Esse pastor me entregou uma pasta com documento. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a pasta e consultei direitinho, era simplesmente a planta baixa, não era a escritura. Eu liguei para ele e ele disse, eu me enganei então, não era a escritura? Eu disse, não, isso aqui é só a planta baixa. Tá. E a ata foi negada sempre, nunca. Aí chegou a dizer que não valeu. Ficou uns telefonemas que eu recebi dele, dizendo que eu não tinha documento. Olha só o caráter, né? De um ancião que diz que crê na mensagem. Veio falar para mim que eu não tinha documento, dizer para mim que eu saí do companheirismo, que ele chama de original, né? Mas saí não. Ele confessou para um outro companheiro, isso o pastor Rui não me enganou. Na verdade, eu pensei que ele voltaria para o companheirismo. Então eu fiquei sabendo por que ele não quis entregar por que ele ficou 3 meses insistindo para mim ir sem votação. Porque ele queria me usar, e se não desse certo, me descartar, mandar eu embora, dizendo que eu estava lá sem votação, né? Eu exigi a votação, eles fizeram uma reunião, uma votação lá, não registrou a ata, aí disse que não valia. Eu falei, mas vocês estavam brincando aqui dentro do santuário? Não me entregou a ata, tá? E entregou uma planta como se fosse a escritura. Aí depois ele ficou pressionando, por causa de pessoas que congregavam com ele, né? Pressionando, e eu na minha posição. Eu falei, não, eu estou aqui
conforme a mensagem diz, se eu vim por votação, eu dizia assim: eu entrei pelas portas, estou pronto para sair pelas portas, né? Não entrei pela janela. Eu exigi uma votação, eu fui prudente, né? Mas então chegou ao ponto, ele constituiu um advogado, amigo dele, e no dia 12 de fevereiro de 2026, do corrente ano, eu recebi, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, eu recebi este documento aqui, ó. Eu recebi esse documento, que é uma notificação extrajudicial cartorária. Uma notificação extrajudicial cartorária para desocupação compulsória e restituição de patrimônio eclesiástico. E ao ler isso aqui, qualquer um pode contemplar que eles se declaram um sistema organizado, o que o irmão Branham combateu. O irmão Branham nunca combateu pessoas, combateu o sistema nicolaíta, que é um homem sobre o outro, que é governo humano, que faz dos líderes senhores, né? Então aqui no item 1, 2 e 3 do inciso 1, veja bem, está escrito aqui, ó, dizendo que eu promovi encontros e deliberações ministeriais sem qualquer comunicação ou convite à sede regional. E aqui ele fala da sede regional e da sede nacional. E dizendo aqui que eu agora era um pastor autônomo. Eu pergunto, o que esse ancião tem entendido da mensagem até hoje? Porque a mensagem é o terceiro êxodo, é tirando nós do sistema, né? Como sabemos, o primeiro êxodo é saída natural, Israel saindo do Egito. O segundo êxodo é a mensagem de João Batista tirando o povo do judaísmo para receber Cristo, a graça. E o terceiro êxodo, a mensagem do precursor da segunda vinda, tirando nós do sistema humano, tirando nós do sistema nicolaíta. O que Jesus disse, o que eu aborreço. Sistema nicolaíta, o que eu aborreço. Então olha aqui, ó, dizendo, você promoveu encontros pastorais, porque eu fiz um encontro lá há 2 anos atrás, lá em Sorriso, e não comunicou, e nem convidou, e nem comunicou a sede regional, afastou deliberadamente a congregação local do vínculo institucional, do companheirismo histórico, da matriz nacional, né? Do grupo de Goiânia. Está escrito aqui. Isso é um documento registrado em cartório. Isso é público. Isso tem fé pública. Então, eu quero mostrar. Passou a conduzir a comunidade de forma autônoma. O que é que este ancião tem entendido da mensagem até hoje? E deve ter 50 anos de mensagem para lá. O que é que tem entendido da mensagem? Que eu agora sou autônomo, que eu não comuniquei a sede. O irmão Branham disse, se o meu campo é o mundo, minha paróquia é o mundo, minha sede está no céu. Eu não quero pertencer a uma organização religiosa nem por 5 minutos. Então, eu não poderia ter deixado rolar e ir para juízo. Eu não fiz porque eu não estava em condições de contratar um advogado. Então eu aceitei o acordo, entregar o templo para ele e retornar, né? Aí ele é responsável. Se Deus tinha alguma coisa para me fazer lá e ele impediu, então aí fica na responsabilidade dele, né? Atropelou a Bíblia mais uma vez, 1 Coríntios 6, né? Melhor sofrer o dano do que ir levar um irmão na justiça.
E então, Paulo disse, não há entre vós homens que podem julgar, quando nós vamos julgar até os anjos, nós vamos julgar o mundo. Mas então eu quero ler umas perguntas aqui que eu ia passar para o meu defensor em juízo, para nós encerrarmos, né? Para não ficar muito extenso. Eu formulei aqui, eu estou com 8 perguntas aqui, mas eram as 10 perguntas. Eu ia passar para o meu defensor em juízo para fazer essas perguntas para o ancião lá, que me ofereceu a igreja, eu fui com vocação, que depois quis a igreja de volta, o templo, né? O templo. Eu queria que meu defensor fizesse essa pergunta para ele lá. E eu quero dizer também que eu marquei a entrega, falei, vamos fazer um culto gravado, oficial, participativo, nada de discussão, mas o senhor pode trazer ministro, esteja com o senhor, membro, quem quiser, e eu vou trazer alguns companheiros. Ele não aceitou de forma alguma, dizendo que o povo não aceitava. Se acovardou, essa é a verdade, se acovardou. Não, eu só quero que você me entregue a chave, eu não vou, não adianta você marcar. Eu falei, não é para discussão, é dentro do santuário, é um culto participativo, é para evitar conversas distorcidas, inverdades. Então vamos fazer gravado, oficial, vou te entregar a chave. Aí eles não aceitaram. Quando foi no dia que eu fui entregar a chave do templo para ele, estava lá ele, a esposa, mais outro pastor, um advogado e mais um outro lá. E eu fui só eu e minha esposa entregar a chave para ele. Se acovardaram, mas eu gostaria de fazer essas perguntas para o ancião. Foi o Senhor quem convidou o pastor Rui Ricardo para vir para Sorriso, assumir os trabalhos na igreja que estava sob os seus cuidados? Porque eu estava no meu lugar. Ele tomou a decisão de me convidar. Eu ia responder sim ou não, né? O pastor Rui, que sou eu, disse que só viria após ser aprovado por maioria em votação, e o Senhor durante 3 meses insistia para que o pastor Rui viesse sem votação. Isso um juiz, é verdade? O Senhor afirma que informou ao pastor Rui que o resultado da votação foi 13 votos a favor, 0 voto contra e 2 abstinências? Isso é verdade ou não é? Eu queria fazer essas perguntas para ele em juízo. O Senhor negou a entregar a ata da votação para o pastor Rui Ricardo? Quinto, o pastor Rui Ricardo, antes de vir para Sorriso, informou para o Senhor, para Vossa Senhoria, que não fazia mais parte do companheirismo da igreja que está em Goiânia? Informou ou não informou? Porque depois ele foi falar que eu tinha saído com inverdades. É verdade, sexto, é verdade que após mais ou menos 3 anos que o pastor Rui Ricardo estava em Sorriso, o Senhor marcou um encontro com ele para entregar-lhe as escrituras do terreno e do templo, do imóvel, mas que lhe foi entregue apenas a planta baixa da construção? Isto é verdade? 7. O Senhor confessa crer nos ensinamentos que está nas mensagens de William Branham? Se ele falar que crê, então nós iríamos ler alguns parágrafos que o profeta diz. Quem é que põe um pastor? Quem é que tira o pastor? 8. De acordo com o inciso 1º, item 1 e 2 e 3 da notificação extrajudicial, a Igreja de Goiânia, o qual o Senhor faz parte, tem ciência que o Senhor a constituiu como matriz da sua igreja? Então, sim, eles estão declarando ser uma organização religiosa, o que o profeta combateu, né? O Senhor agora não
faz reuniões, não comunica com a matriz regional, nem a matriz nacional. O Senhor agora é autônomo. Isso está nesse documento. Esse documento eu quero deixar também público aí. Então isso aí no dia 13 de março do corrente ano, eu juntei minhas mudanças, coloquei no caminhão, vim de volta para Várzea Grande, Mato Grosso, e por decisão e exigências de algumas famílias na região, estou atendendo ainda na cidade de Boa Esperança do Norte, a 130 quilômetros de Sorriso, e na cidade, no distrito de Santiago do Norte, distrito de Paranatinga, que fica a 232 quilômetros de Sorriso. Este é o motivo de eu estar de volta aqui, mas agora eu creio que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem colocado no meu coração continuar o trabalho, continuar a missão. É um trabalho missionário, evangelístico, e que Deus nos dá graça, e eu conto com o apoio dos cristãos, né? Dos cristãos, porque o que faz uma denominação não é ter uma placa lá de Assembleia, de Batista, de Metodista, de Sétimo Dia, não é isso. Uma denominação é que tem certos requisitos ali que na espírito, né? Aí é uma denominação. Pode estar com a mensagem, lendo a mensagem no púlpito, melhor dizendo, sendo uma denominação, porque é uma hierarquia de homem sobre o outro, né? É idolatria, jezabelismo, balaamismo e nicolaísmo. Isso é uma denominação. Que Deus dá graça e entendimento, e conto com o apoio dos cristãos verdadeiros, né? Porque somos considerados hereges, somos considerados os que não crêem no profeta, né? Eu creio no profeta não para idolatrar, creio no profeta para colocar em prática os ensinamentos das mensagens e da Bíblia Sagrada, né? Assim nós cremos no profeta, não para ter como um ídolo, mas como um profeta. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, né? Está escrito em Mateus, né? Se eu não me engano, 10:34. Então aqui eu encerro as minhas palavras. Fica esta reflexão, fica estas verdades expostas, como nós lemos no início. Ninguém pode contra a verdade, senão pela verdade. Segundo aos Coríntios 13, verso 8, e também em Hebreus 4, 13, tudo está nu e patente diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.